Pergunta 683. Olha que pergunta maravilhosa. Qual o limite do trabalho? Qual o limite? Jesus trabalha até hoje. Qual o limite que se impõe ao trabalho de Jesus? Com o Espírito? Nenhum. Chegou ao limite máximo de trabalhar 24 horas por dia, 365 dias e 15 minutos, sempre. E nós, homens, qual o limite? Ou das forças, quanto ao resto, deixa livre os homens. Então vamos lá, hein? Caramba, que pergunta! Qual o limite do trabalho? Então vamos lá. Trabalho no sentido espírita, material, intelectual e moral. Vamos lá? O mais básico, trabalho no sentido material. Qual o limite do trabalho ou das forças? E isso é importante porque quando eu sei que estou trabalhando muito, do ponto de vista material, quando o meu organismo começa a falhar, eu estou trabalhando muito. Ah, falando de tal, trabalhou muito. Trabalhou no limite das forças. Então ele não trabalhou muito. Ok? Tem direito ao repouso? Todos têm. Aí tem a questão das legislações, das sociedades, etc. Então, não existe essa... Não, falando de tal, trabalha demais. Qual é a sua capacidade de trabalho física? É a mesma da dele? Você pode arrumar 400 cadeiras, ele pode conseguir arrumar 4.000 cadeiras. Qual o limite do trabalho dele? 4.000. Qual o limite do seu? 400. Então, como vamos estabelecer uma regra? É a sociedade que tem que estabelecer uma regra. Essa necessidade que o religioso tem de estabelecer regra para os outros é vaidade, egoísmo e orgulho disfarçado. Por isso que o religioso adora criar cartilha de procedimento moral para as pessoas, porque são pessoas egoístas, são pessoas orgulhosas que querem comandar a escolha do outro. E as leis da sociedade, quem regula é a sociedade. Não somos nós que vamos regular as leis da sociedade. Então, agora, se uns têm capacidade maior do que outros, né? A gente vê às vezes esses exemplos, às vezes até equivocados, né? Do cara com 6 sacos de cimento carregando, outro usando solda sem proteção. Isso aí não é ser mais trabalhador, isso é ser tolo, imprudente, porque não está cuidando do corpo. Nós também precisamos cuidar do nosso corpo. É uma próxima lei que nós vamos estudar na para frente. Não. Então, do ponto de vista material, é o das forças físicas. Isso é para entender o seguinte: ninguém está trabalhando além... Quem está trabalhando além da capacidade do corpo vai adoecer. Esse é o limite. Todos precisam ir ao limite? Não. Precisamos trabalhar de acordo com as necessidades da nossa sociedade e das necessidades materiais que se impõem a nós. Por exemplo, se eu trabalho, o meu trabalho, pelo meu desenvolvimento, de acordo com a minha colocação na lei de sociedade, na sociedade, não é necessário para eu suprir as minhas necessidades, e geralmente as necessidades elas variam de acordo com o nosso intelecto, os nossos desejos, os nossos vícios físicos e morais. Ora, se esse trabalho não é suficiente para poder satisfazer essas necessidades e os gozos, eu que vou buscar outro. Quantos empregos o cristão deve trabalhar? Quantos empregos? Não tem isso. Ele pode trabalhar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Se ele consegue 20 empregos, né? Sei lá se fosse possível, né? Julius, né? O meu marido tem 3 empregos. Se você tem 3 empregos, 4 empregos, ou trabalha em 5 empresas, você vai administrar seu tempo, lembrando que existe uma necessidade interna dos gozos, mas você vai ter uma possibilidade de juntar dinheiro.
Se você não vai usufruir desse dinheiro, isso é um problema seu. É uma escolha sua. Mas, então, está pecando, né? Isso é importante. Qual o limite do trabalho? Não falando de tal, ele trabalha tanto que Deus quis castigá-lo. Falando de workaholic. Ele trabalha demais, Deus vai castigar. Não, vamos sair dessa infantilidade de Deus está castigando. Não. Está trabalhando além do limite? O que vai acontecer? Vai adoecer. Ou fisicamente, ou mentalmente. É uma escolha. E o que acontece? Ele aprende. E na próxima ele já faz diferente. Simples assim. Aí vem, lembra aí? Trabalho no sentido espírita, vem os outros dois. Né? E de resto? De resto, Deus deixa livre o homem. Ah, eu quero estudar. Está livre. Eu quero pensar nas pessoas. Está livre. O quanto eu posso fazer isso? Né? Não tem limite do corpo físico, eu posso orar por todas 24 horas por dia. Né? O corpo está dormindo, mas eu, enquanto ser, continuo pensando, continuo orando pelas pessoas, continuo estudando, continuo trabalhando.